Prefeitura Municipal, aqui no nosso gabinete. Agradeço muito por terem atendido, né, esse chamado para a gente atualizar algumas questões aqui ligadas à Prefeitura Municipal de Rio Preto. E, logicamente, a melhor forma de comunicar com a população é essa prestação, né, de serviço de utilidade pública que os senhores fazem em relação a essa ponte entre o Executivo e a população de Rio Preto, né? Então, muito obrigado, muito agradecido. Eu vou fazer uma abordagem muito sintética, né, do que aconteceu em relação, né, ao pagamento que tem sido aí tão comentado, né, junto à terceirizada GF, desde a semana passada, né, aliás, um pouco antes disso. Nós estamos tratando disso desde a semana retrasada, na verdade, quando inclusive o CEO da empresa esteve sentado aqui comigo, relatando já essa dificuldade, né, de prestar as informações que são mensais aqui à Prefeitura, à Secretaria da Fazenda, para que os pagamentos sejam feitos. Então aqui já fica o primeiro ponto para fazer o desfake, né? Alguns disseram que a Prefeitura não fiscaliza as terceirizadas e por isso que a empresa chegou nessa situação, invertendo absolutamente a verdade dos fatos. É porque a Prefeitura fiscaliza que foi detectado que a empresa não apresentou uma certidão de débitos, né, junto à Procuradoria da Receita Federal e, portanto, por questões legais, nós ficamos impedidos de fazer a transferência, o pagamento para a empresa, para que a empresa pudesse fazer os pagamentos aos funcionários. E nesta mesma mesa aqui, junto ao CEO da empresa, ele inicialmente tinha se comprometido a regularizar a situação, foi notificado a respeito, inclusive alegando uma certa inconsistência nesse registro negativo para a empresa junto à Receita Federal, a ideia até de ajuizar um eventual mandado de segurança, uma ação, só que isso não foi concretizado pela empresa. Nós esperamos até o limite, né, prudencial para que eles apresentassem, portanto, a certidão negativa, não foi apresentado. E aí, de forma inovadora até, a Prefeitura, ao meu comando aqui, essa foi uma determinação minha, né, eu disse aos secretários envolvidos, ao secretário Renato, ao secretário Nelson Riotti da Fazenda, que nós não deixaríamos os trabalhadores da empresa, né, a ver navios, eles precisavam receber os salários. Foi consultada a Procuradoria-Geral do município, o Procurador-Geral e a sua equipe acenou no sentido positivo, e a partir daí nós desencadeamos uma verdadeira operação aqui de guerra na Prefeitura Municipal para conseguir, né, fazer esses pagamentos aos trabalhadores que legitimamente, eu friso isso, né, a gente tem toda essa ótica social em relação a esses trabalhadores, eles precisavam receber os salários. E a partir daí, mesmo com um ataque hacker no nosso sistema aqui, e está aqui o Coronel Marco, né, que é o nosso presidente da EMPRO, né, e vocês têm conhecimento disso, mesmo com todas essas dificuldades, nós conseguimos, por meio de uma intervenção muito positiva da secretária Renata, conseguir colher os dados, né, daqueles trabalhadores lá que estão nas nossas escolas, né, em alguns outros segmentos aqui do governo, já vista a Secretaria de Educação, que é a maior parte desses trabalhadores, né, no sentido que eles fornecessem os dados básicos para fazermos, né, as transferências, os pagamentos em conta corrente. Mesmo porque a empresa, no primeiro momento, só tinha encaminhado dados de conta salário, e conta salário nós também temos um impedimento normativo de fazer esses pagamentos por meio de conta salário. Então vejam como foi célere a administração municipal, e primeiro, né, reconhecendo a necessidade de fazer os pagamentos, tendo a coragem necessária de não pôr esse problema debaixo do tapete, porque nós poderíamos muito bem, primeiro, se fôssemos desavisados, fazer o pagamento da empresa e de repente esse valor ficar retido até
por conta da dívida com a Receita Federal, e a empresa fica inadimplente com os seus trabalhadores. Imagina o problema que a gente teria. Portanto, de forma muito prudente, nós não fizemos o pagamento, decidimos pelo pagamento direto aos trabalhadores. Isso tem sido feito, né, desde a segunda-feira pela manhã, desde o primeiro momento da manhã, segunda-feira, conforme eu já tinha anunciado até anteriormente. Desde sexta-feira, a secretária Renata já avisou, né, os trabalhadores, no sentido de que seria esse procedimento da Prefeitura Municipal, cumprindo a determinação que nós demos para ela. Portanto, eu friso aqui que não foi por conta de movimento paredista, por conta de manifestação, que esse pagamento está sendo feito. Isso foi feito por uma sensibilidade do prefeito, da Prefeitura Municipal, em relação aos trabalhadores, que legitimamente trabalharam e têm direito a receber esses salários, né? E agora já estamos numa situação bastante mais favorável, né? Já com um pagamento aí da maior parte dos trabalhadores. A ideia nossa era sim terminar hoje esses pagamentos por uma série de problemas aí operacionais, né? Inclusive, né, pela simplicidade de alguns trabalhadores, passaram alguns dados, infelizmente, de forma com incorreções, vamos dizer assim, né? E agora estamos pedindo para corrigir. Então vejam a dificuldade, né, da Secretaria da Educação, né, pegar esses dados com as pessoas que muitas vezes são simples, até o número de CPF às vezes vem errado, número de conta que vem errado, falta dígito, mas essas dificuldades estão sendo superadas e a gente pagou cerca de 1.100 trabalhadores até este momento, e tendo já as programações para que, né, a gente consiga finalizar amanhã esses pagamentos, né, de forma a que esses trabalhadores não tenham maiores prejuízos. Então, essa é a verdade real dos fatos, né? E tudo que foi dito que não for, né, alinhado a isso que eu estou dizendo aqui para vocês, realmente foram fake news, foram realmente algo que não era condizente com aquela nossa intenção desde o princípio, né? Coisa aí de 10 dias atrás, a gente já estava trabalhando nisso, né, até o momento atual. Eu abro aqui também para algumas perguntas dos senhores, depois, na parte técnica, tá aqui, né, estão aqui os secretários, agora chegou também o secretário Vedrone da Administração, a secretária Renata, Nelson Ghiotti da Fazenda. Prefeito, você fez um vídeo, gravou um vídeo hoje, divulgou no meio do dia, com crítica a alguns parlamentares por conta da questão política, do assunto ser politizado na casa. O senhor até classificou, sem citar nome, falou sobre as séculas da esquerda. Sobre de quem o senhor está falando e por que da crítica ao movimento dos vereadores lá na Câmara? Olha, eu dificilmente me posiciono dessa forma, só que foram tantas as fake news aí divulgadas, né, que chegou um ponto que o prefeito tem que falar, e falar a verdade para a população. Portanto, me expressei de uma forma bem tranquila, como sempre tenho feito, aliás é meu costume, né? Agora, eu não posso aceitar. E aí, no caso, o vereador João Paulo Rilo, ele fez menções absolutamente inverídicas sobre o que estava acontecendo, dizendo inicialmente, né, que o prefeito não queria pagar, né, os funcionários, que a prefeitura municipal, isso aí vocês podem pegar nas redes sociais, não fez os pagamentos para os funcionários da empresa terceirizada. Portanto, isso é uma absoluta inverdade. E mais do que isso, dizendo que foi só por intervenção dele que esse pagamento está sendo feito, né? Quem é João Paulo Rilo frente a tudo isso que nós fizemos em prol dos funcionários da GF? Portanto, o vereador está usando de um artifício único e exclusivamente político, né, diante de um problema tão sério, um problema social tão grave que isso poderia ensejar. Se hoje, né, nós já estamos com o problema praticamente resolvido e amanhã a gente finaliza essa questão, isso se deveu única e exclusivamente à equipe da Prefeitura Municipal. Foi procurado requerimento hoje da Comissão Especial aí de inquérito com relação a contratos terceirizados, não especificamente um contrato, contratações de uma forma geral. Teve até vereadores do PL que assinaram, ou mesmo do PSB, da sua base. A gente conversou, a gente viu também ontem, quando começou esse movimento na Câmara, o secretário de Governo, Eduardo Pedro, falando que a questão seria resolvida, que
ali que não teria necessidade da CPI. Como o senhor avalia a abertura, pelo menos protocolado foi, e se o senhor tem uma orientação para os vereadores da base retirarem eventual assinatura ou não assinarem? Olha, primeiro que não há orientação do Executivo em relação ao Legislativo, né? Que são os poderes aqui diferentes. O Legislativo tem absoluta autonomia para instaurar CPIs dentro dos regulamentos aí da Câmara Municipal. E eu, particularmente, agora que já está definido, eu posso dar minha posição. Eu sou favorável a que seja investigado todos os contratos, porque nós estamos fazendo exatamente isso. Qual é o papel da nossa administração em relação à administração passada? Talvez por isso soframos tantas críticas, né? É uma política de absoluta integridade da administração que passa pela verificação daqueles contratos que estão em andamento. Eu aproveito, Vinícius, até a sua pergunta, para esclarecer outro ponto, que também foi uma falácia, aí, foi um fake que foi lançado. Esse contrato não foi feito por essa administração. É um contrato que foi celebrado pela administração anterior, que gera efeitos porque está em vigor, está em vigência nesse momento. O que cabe a nós, a administração, é fiscalizar se ele está sendo bem executado. E na nossa fiscalização é que foi detectado essa questão fiscal que não estava sendo obedecida pela empresa terceirizada. Por isso que toda a nossa equipe técnica tem revisto todos os contratos, cortado sim na carne aqueles excessos que a gente verifica. A gente está verificando se aquele trabalhador que recebe, ele realmente está lá no seu posto de trabalho. E confesso para vocês, isso está incomodando muita gente. Portanto, se os vereadores colaborarem aqui também com o Executivo, eu vejo isso com muito bons olhos, porque se trata de um problema da administração anterior e não da nossa administração. Na nossa administração, o que nós estamos fazendo? Todos os novos contratos, eles já estão sob a égide da nova lei de licitações, que inclusive é muito mais protetiva para o trabalhador. São permitidos ali que se faça retenções de valores até maiores, né, para que a empresa ela possa honrar os seus compromissos, né, e não honrando. Aí a prefeitura vai ter recursos retidos para fazer pagamentos, como por exemplo de rescisões trabalhistas. Quantos problemas nós tivemos aqui, que a empresa ia embora e o funcionário ficava a ver navios. Isso não mais deve acontecer nessa administração, porque nós estamos muito mais cautelosos do que a administração anterior, mesmo porque nós estamos sob uma nova lei de licitações, né? Então, a fiscalização ela sempre será bem-vinda nesse contexto. E todas as informações que forem necessárias de serem passadas da administração anterior, que hoje nós temos acesso, sempre frisei isso, na nossa transição de governo não nos foi franqueado ingressar a miúde, né, nesses contratos. Agora nós temos todas as informações. Então, na verdade, é uma CPI que vai investigar a administração anterior, ver realmente quais são aqueles equívocos que foram praticados, se há equívocos, e logicamente com as medidas e saneamentos que devem ser feitos nesse contrato até que eles vençam e a gente possa fazer novos contratos. Nesse contrato específico aqui, que nós estamos falando da GF, tá? Qual é a nossa intenção? Antes que me perguntem, né? Olha, como a empresa, na verdade, ela não apresentou um requisito legal para a continuidade, né, da prestação aí, de serviços, né? Eu já dei o comando aqui para a nossa administração, no sentido de que a gente já pode iniciar um novo processo licitatório, né? Olha, vão ter prejuízos aqueles que trabalham, né, para a GF? Não, mesmo porque até lá, né, inclusive está aqui o nosso secretário de administração, nós podemos continuar a fazer por algum tempo, né, os pagamentos direto na conta corrente daqueles trabalhadores. Por isso, pessoal, que não há motivo nenhum para movimento paredista. Por esse motivo, né, pelo menos não há assim, uma necessidade disso, porque eu estou garantindo o pagamento para todos os funcionários da GF. Eu acho que eu não preciso ser mais claro do que isso. Então, trabalhei mais um mês, vai receber o mês que vem? Vai receber. Quem vai pagar? A Prefeitura Municipal vai depositar diretamente na conta, de uma forma muito mais rápida, muito mais célere. Por quê?
nós já vamos ter todos os dados em mãos, né? A professora Renata, que é a nossa secretária, fez um trabalho, né, intensivíssimo nesses dias, já colheu todos esses dados, então vai ficar muito mais fácil. Aí é só fazer o depósito com a antecedência necessária para que no dia do pagamento, esses nossos valorosos, inclusive funcionários, né, eu fico até emocionado de dizer, né, como cuidam bem lá das nossas crianças, do berçário, como são pessoas que até merecem sim ganhar melhor, né? É algo que a gente tem que pensar aí no futuro, por isso que a gente está revendo todo esse aparato de contratos com terceirizados que nós temos, porque, em resumo, a prefeitura paga muito e o funcionário recebe pouco, na minha humilde ótica. Perfeito. Em relação ao AGF, só para ficar numa dúvida, vai ser mantido o contrato até o final, porque pelo que eu tenho informação, falta pouco tempo para terminar, ou se vai ser rompido já imediatamente? E em relação às outras terceirizadas, a gente sabe que esse é um problema crônico em Rio Preto já há bastante tempo, de queixas de funcionários de empresas terceirizadas. Vai ser tomada alguma medida no sentido de mudar algo que está estabelecido hoje com as terceirizadas? Olha, o raciocínio é exatamente o mesmo. Se a terceirizada ela não apresentar todos aqueles requisitos legais, o procedimento que nós vamos adotar é exatamente o mesmo. Agora, nós temos que sanear cada vez mais para que estejam prestando o serviço para a Prefeitura de Rio Preto empresas que tenham uma saúde financeira, que sejam empresas sérias, né? Em relação à pergunta anterior, né, o contrato vence em julho. 31 de julho vence o nosso contrato com a AGF. Até lá nós temos a possibilidade de repente, eles conseguirem regularizar a sua situação fiscal, né? Então nós aí faremos o aporte normal de recursos para a empresa, para que a empresa pague os funcionários. Se até lá eles não conseguirem, nós vamos continuar, como eu já disse, pagando diretamente os funcionários. Isso não exime a possibilidade de abrir, portanto, um novo processo licitatório para que se dê tempo, que esse processo, vocês sabem que isso demanda um tempo, já determinei isso de imediato, né? Em se fazendo uma nova licitação, a ideia é que a gente esteja assinando um novo contrato para os mesmos serviços antes do término do prazo de vigência desse contrato, né, que é 31 de julho. Se nós não conseguirmos, né, vou me antecipar a uma eventual resposta, nós temos a possibilidade de fazer um contrato emergencial por 1 ou por 2 meses que seja, né, sem desassistir, né, as nossas escolas. E como eu falei das escolas, já vou me antecipar a uma outra pergunta. A secretária Renata fez todo um plano de contingência para que os serviços continuassem a ser prestados às escolas. Ocorre que, né, por incrível que pareça, e aí eu volto a responder a pergunta do Rodrigo Lima, né, o vereador João Paulo Rio fez um movimento junto àqueles sindicalizados, né, que tem um apreço à forma dele fazer política, para que informassem os pais, as mães das crianças para não levar para a escola, né, porque não ia ter aula, né? E alguns diretores, né, a Renata vai apurar isso em processo administrativo, repassaram essa orientação, inclusive, por grupos de WhatsApp, né? Fake news. Não foi essa orientação que eu dei para a secretária Renata, e muito menos a orientação que ela passou para os diretores das escolas. São 147 aí diretores, né, que receberam a mesma informação. Portanto, essas não conformidades também vão ser apuradas, né? E o pior, incentivadas por alguém que tem que defender o serviço público, tem que defender, né, para que os serviços públicos tenham continuidade. Prefeito, há um temor. Deixa só rapidinho, uma pergunta relacionada ainda aos trabalhadores. Nós temos vários contratos antigos que estão com a legislação antiga. Alguns que vão terminar, o caso da GF, por exemplo, em julho. Nós temos um histórico em nossa cidade de empresas que, quando termina o contrato, elas acabam não pagando a rescisão trabalhista desses trabalhadores. A legislação nova agora, ela permite segurar uma parte, mas o problema é que esses trabalhadores que vão terminar o contrato são contratos antigos. Existe alguma estratégia do governo, da prefeitura, do senhor, para reservar uma parte desse valor também para o pagamento da rescisão? Porque nós temos ações aí que correm já há 10 anos, que vem do começo dos anos 2000, mas sempre o mesmo problema, envolvendo empresas terceirizadas
e trabalhadores que ficam sem receber a rescisão? Sim, primeiro eu vou dizer que já temos, né, um plano de contingência que nós estamos estudando com a equipe técnica. Não sei se o Dr. Vedroni quer se adiantar em relação a isso. Vou passar para o Dr. Vedroni. O senhor falou muito bem, né? Esse contrato, existem alguns contratos que estão regidos pela 866, não é? Que não permitia essa retenção que o prefeito falou agora, que a atual lei permite, a 1433. Então, hoje, pela 1433, nós temos uma glosa das notas fiscais em torno de 33,25% que fica retido da nota para ser liberado no fato gerador. O fato gerador seriam as verbas rescisórias, 13º, aviso prévio, férias, né? Então, nós temos essa garantia. Em relação aos contratos da legislação anterior, o que nós temos feito, que foi sugerido pelo prefeito, é a retenção do pagamento da última nota fiscal. Então, nós não efetuaremos o pagamento da última nota fiscal, da última medição, sem a comprovação do pagamento das verbas rescisórias decorrentes do rompimento do vínculo. Tá? Então, nós temos esta prerrogativa. Agora, pode acontecer que o valor da nota fiscal retida não seja suficiente para pagar todas as verbas rescisórias. Aí, a prefeitura teria uma responsabilidade em termos jurídicos subsidiária e não solidária, porque, como o prefeito bem colocou, a fiscalização tem sido rigorosa, tanto que tem sido rigorosa que detectou esta irregularidade fiscal por parte da empresa, e aí a prefeitura, de fato, não poderia efetuar o pagamento sob pena de ser responsabilizada a gestora do contrato, a secretária e o próprio prefeito. Então, essa cautela nós temos. Nós não efetuaremos o pagamento da última nota fiscal, da última medição, até que a empresa comprove efetivamente o pagamento das verbas rescisórias. Só pela oportunidade, prefeito, é bom registrar que seria a obrigação da empresa fornecer as contas bancárias diante da disposição do prefeito e da secretária de efetuar o pagamento do salário. E a Secretaria de Educação foi obrigada a ir atrás porque a empresa se recusou ou não forneceu esses dados para a prefeitura. Se tivesse fornecido rapidamente, o pagamento, conforme o prefeito bem registrou, teria sido feito imediatamente. Demorou um pouco, por quê? Porque tivemos que ir buscar essas informações, e muitas vezes informações inconsistentes, quando a empresa teria a obrigação de fazer isso. Não só a obrigação de pagar, né, mas a obrigação de fazer isso. Perfeito. Uma preocupação dos servidores que participaram do movimento grevista nos últimos dias é as possíveis retaliações do governo, possíveis demissões. E uma das críticas aqui, durante a gente está ouvindo no Diário do Rodrigo Lima, por que o senhor não se reuniu com eles? Eles estão cobrando aqui. Por que o senhor não recebeu uma comissão deles? Por que o senhor adotou essa postura? Olha, porque todas essas informações foram prestadas na sexta-feira pela secretária de Educação. Todos os funcionários receberam a informação verdadeira. Então, quando a gente vem aqui trazer uma indignação a respeito da disseminação de falsas notícias, é nesse sentido. O porquê de se politizar algo que já estava resolvido. Eu devolvo a questão para vocês. Questão de retaliação vai ter? Não, em relação a retaliação, jamais, né? Nem poderia o prefeito municipal retaliar um funcionário que é prestador de serviço, uma terceirizada. Nós não temos nem mecanismos para isso. O que nós temos é mecanismo de sanção em relação à empresa. Em relação ao funcionário, essa é uma questão de relação, é uma relação de emprego entre o funcionário e a empresa terceirizada. Jamais. E jamais faria isso também, Rodrigo. Você conhece a minha índole. Sobre a EGF, só uma dúvida. É possível que, se ela apresentar a certidão, o contrato ainda seja renovado, ou ela, podendo participar do processo licitatório, tem alguma chance de continuar, ou está descartado devido a essa história? Veja, ela não foi penalizada ainda. Então, se ela apresentar a regularidade fiscal, é uma prerrogativa da prefeitura prorrogar ou não o contrato. Ela, mantendo a regularidade fiscal e as demais exigências legais, é possível, sim, prorrogar o contrato. Também como é possível, ela mantendo essa condição, participar de uma nova licitação, desde que ela tenha essa regularidade e desde que até lá ela não tenha sido penalizada, porque
Paralelamente a essas medidas, a Secretaria de Educação já vai instaurar um processo de responsabilização da empresa. Mas isso leva um tempo, que tem que respeitar o contraditório, a ampla defesa. Se ela conseguir essa regularidade, perderá o objeto dessa responsabilização e ela sim poderá participar de uma nova licitação. Se o senhor me permite, veja, as exigências que a Prefeitura faz, agora de acordo com a 14.133, a lei federal que regula a licitação, são aquelas previstas na legislação federal. Mas não podemos, por lei local, ampliar o rol dessas exigências, porque a legitimidade para legislar sobre licitações públicas é da União e não do município. Né? Então, nós não podemos exigir mais de patrimônio líquido do que a lei federal permite, nós não podemos exigir capital social maior do que a lei federal permite. Não é? Então, nós estamos cumprindo fielmente aquilo que a legislação federal trata de contratos administrativos de licitações. Hoje, sob a égide da 1473, nós temos essa possibilidade. Sobre a lei anterior, não temos. Né? Nenhuma empresa, uma vez penalizada, poderá participar de licitação. Isso é fato e tem amparo legal. Tem queixa de outra empresa com relação a... Mais ou menos isso que eu ia perguntar. Na verdade, eu ia perguntar como é que fica a questão do FGTS, do INSS desses funcionários. Vocês estão falando que estão pagando salários. Eu também queria saber do ticket, que é a pergunta dele. Bom, em relação ao FGTS, quando nós efetuamos o pagamento das notas fiscais, a empresa é obrigada a apresentar os comprovantes de recolhimento de FGTS. Então, FGTS está em dia. Né? O FGTS está em dia, contribuição social, previdenciária, melhor dizendo, também está em dia. Ok? O que não pagamos a nota fiscal, o servidor, o colaborador, não recebeu o salário do mês. O salário e o vale alimentação. O vale alimentação previsto em convenção coletiva, mas também já foi pago. Então, essas obrigações, salário e vale refeição, como o prefeito bem disse, a prefeitura se empenhou e efetuou o pagamento. Vai encerrar os pagamentos remanescentes até amanhã, né, secretário? Então, o que remanesce aí seriam as verbas rescisórias lá no final do contrato. Mas se houver a regularidade fiscal por parte da empresa e o contrato for prorrogado, não há que se falar em verbas rescisórias. Tanto o caso da GF, tanto a outra que eu ia perguntar, a WWS, que pediu um equilíbrio financeiro e entrou com um pedido na justiça por 200 e poucos mil reais, a GF também entrou contra o ato de não ter feito pagamento aqui à prefeitura, né? Não ter feito repasse para a empresa. A liminar foi negada, né? Assim como foi da WWS também. Com relação a esse outro contrato da WWS, como é que vocês estão avaliando o que está ocorrendo? Parece que está tendo queixas de ticket. E se o fato de ambos os casos estarem juizados, não tem tipo de ocorrência dentro administrativa? Veja, o fato das duas empresas citadas por você terem ido ao judiciário, o judiciário tinha dito, a prefeitura está certa em não pagar, porque não apresentaram a regularidade exigida pela lei. Ok? Então, isso legitima até o não pagamento e mostra a eficiência atual na gestão dos contratos terceirizados. Agora, se existe alguma empresa contratada por nós que não esteja cumprindo aquilo que foi pactuado, certamente na fiscalização e na gestão do contrato isso será detectado e nós vamos reter o pagamento até que a situação seja regularizada. Não é? O procedimento vai ser o mesmo. Só que a gente espera de uma empresa contratada pela prefeitura que ela tenha a idoneidade, a boa vontade de colaborar com a administração também. Neste caso da GF, se a GF tivesse nos passado as contas bancárias dos seus empregados, a questão estava resolvida rapidamente. É o que vai acontecer com outras empresas. Não é? Nós estamos agora colocando, inclusive, nos editais e nos contratos administrativos, que, além de todas as obrigações legais previstas no contrato, que as empresas forneçam, na primeira medição, uma conta bancária do seu colaborador, CPF e conta bancária.
para que nós não tenhamos que fazer isso. É uma medida de cautela, mas que nós, poder público, contratante, temos uma prerrogativa de exigir. E do Aravante passaremos a exigir. Prefeito, só para saber rapidamente, legalmente, por que não pode ser feito o pagamento na conta salário? Só para esclarecer essa dúvida. É uma questão operacional do sistema financeiro. Você não consegue depositar em conta salário, você tem que primeiro depositar numa conta da empresa, e a empresa repassa para as contas salários. Aí, aquilo que o prefeito falou, quem paga mal pode pagar 2 vezes, né? Se você deposita na conta da empresa e ela não repassa para os colaboradores, a prefeitura não tem o que fazer, e os colaboradores poderão ficar, não estou afirmando, sem receber o seu salário. É verdade, o senhor falou que isso vai acontecer com outras empresas. Quais? Não falei que vai acontecer. Falei que se acontecer, nós vamos reter o pagamento. Né? Senão, Se já tivesse alguma coisa em vista. Não. Secretário, o prefeito falou que tem como garantir um pagamento no próximo mês, caso ocorra toda essa situação. Por quanto tempo que a prefeitura vai conseguir garantir esse pagamento, caso a situação precisa. Como o prefeito disse, o atual contrato vence 31 de julho. Não é? 31 de julho. Nós fizemos os pagamentos na conta dos colaboradores relativo ao mês de maio. E não vamos pagar a nota fiscal de maio. Mas a prestação de serviço continua. Quando chegar no final do mês, se a empresa não regularizou a situação, nós efetuaremos o pagamento novamente na conta que foi indicada pelos colaboradores. Paralelamente a isso, nós vamos disparar uma nova licitação que vai correndo. Se chegar lá na frente, o prefeito já disse, nós não tivermos uma licitação concluída e um contrato novo celebrado, nós vamos fazer um emergencial de modo que não haja prejuízo aos serviços essenciais que são prestados. Então nós o prefeito está tendo essa cautela, está sendo proativo e esperamos que a empresa consiga regularizar a situação. Esse seria o melhor cenário. Não sendo assim, a prefeitura não está omissa. O prefeito já determinou a secretária, a minha, o secretário da Fazenda, que a gente adote essas medidas. Secretário, aproveitando sua presença aí, procurador do município, geral do município, foi protocolado um projeto de lei hoje do vereador Bruno Moura, endurecendo a questão das terceirizadas, teve até condições rígidas, perda desse contrato. É legal, há legalidade nesse tipo de proposta feita pelo parlamentar ou tem que partir do executivo? Não, veja, não é a primeira vez que isso acontece, até agora tem um outro projeto do vereador Rossini no mesmo sentido. E no passado já teve outras iniciativas do mesmo tipo. O município, seja o executivo, seja o legislativo, não tem legitimidade para legislar sobre licitações públicas e contratos administrativos. Essa é uma competência reservada à União. Então, leis anteriores nesse sentido foram declaradas inconstitucionais. Prefeito, gostaria de perguntar para o senhor, aproveitando até que o presidente da EMP está aqui, como é que está o retorno dos sistemas, principalmente na questão da saúde, e com relação à apuração, se eventualmente já houve a identificação, um maior detalhe em relação aos autores do ataque hacker aos sistemas da EMP. Olha, eu gostaria muito de estar anunciando agora para vocês a prisão desses criminosos. Né? Falta pouco, eu posso dizer, viu, Vinícius? Mas eu vou passar aqui para o presidente da EMP, para ele esclarecer um pouco mais essas questões. Na verdade, os serviços já retornaram, né? Aqui nós temos que até aproveitar a presença de toda a imprensa aqui, né, no sentido de parabenizar os nossos valorosos colaboradores da EMP, que estão trabalhando diuturnamente desde que o problema foi iniciado, né? E, portanto, num esforço extremamente concentrado do Coronel Marco e toda a sua equipe, hoje a gente já pode dizer que os sistemas foram restabelecidos com sucesso. Ele vai falar disso, mas sem perder, né, os nossos arquivos e os nossos dados. Isso significa que o trabalho realmente foi muito bem feito. Né? Podemos dizer que o míssil, né, ele caiu sobre nós, mas não produziu aí um efeito catastrófico. Embora os serviços ficaram mais lentos, né, nós tivemos um problema principalmente na saúde. Já falei com vocês sobre isso, né, como é criminosa uma ação dessa. E também sobre a investigação, é aquilo que eu disse, né, nós estamos
cada vez mais próximos de identificarmos as autoras ou autores, né, desse crime horrendo aqui para o nosso município. Vou passar para o Marco, nosso presidente da INPE. Se falta pouco, não identificou ainda ou está em dias dele? É só a polícia ou a própria A investigação está correndo pelo DEIC, né? Então qualquer outra coisa que eu falar aqui compromete a investigação. Eu gostaria de falar a todos que desde quinta-feira o nosso pessoal tem trabalhado ininterruptamente. Nós tivemos que tomar algumas decisões, né? Graças a Deus e aos sistemas de controle que nós temos na INCRO, os nossos dados, os nossos bancos de dados não foram corrompidos. Então, o que é uma bênção, foi também para a gente um problema. São 60 teras de dados recuperados, né, do backup, e nós conseguimos restabelecer tudo hoje. Né? Então, imaginem, senhores e senhoras, tendo que passar todos os dados de um HD externo para o seu computador, para o seu notebook. Né? É uma questão operacional, de tempo mesmo, né? De transferência de dados. Então, nós estávamos nessa situação até hoje de manhã. Hoje, na hora do almoço, nós encerramos todos os sistemas. É claro que, né, algumas NT2 ainda acontecem, enfim, mas todos os sistemas voltados à população estão funcionando e os nossos backups já estão à disposição de toda a administração para serem utilizados. Quantos computadores vão ter que ser verificados um a um? Uns 5, 7 mil? Uma boa pergunta, nós estamos levantando ainda, porque nem todas as máquinas foram criptografadas. O ataque foi direcionado a um sistema específico, não vou falar marcas aqui, enfim, né? E atingiu uma boa parte dos nossos computadores. E alguns deles foram criptografados, foi esse o ato criminoso, né? Os criminosos conseguiram entrar na rede, a ideia era criptografar toda a nossa rede, mas não conseguiram. Primeiro, por causa do sistema de segurança, segundo, porque nós desconectamos a rede por volta das 8 horas da manhã de quinta-feira. Então, nós estimamos ainda que em torno de 50% a 55% dos nossos computadores foram atingidos. Todos eles precisam ser reformatados. Como é que está a fila da reformatação lá na época? É uma boa pergunta. Aqueles que foram atingidos pelo BitLocker, né, que é um mecanismo de criptografia do próprio Windows, eles deverão ser formatados. Os outros não. Nós criamos algumas políticas, né, passamos antivírus na rede, pois estamos passando antivírus nessas outras máquinas e elas já estão operando, inclusive. Por isso que voltou o sistema, mas a lentidão, porque há muitas máquinas ainda sendo colocadas. Né? Reformatou, perdeu tudo, né? Aquelas máquinas que foram atingidas pelo BitLocker, sim. Essas nós perdemos porque nós não conseguimos acessar o documento que está lá naquela máquina específica. Os documentos que estão na rede foram recuperados, né, no backup. Prefeito, na campanha o senhor falou muito de concursos públicos. A INPE, por exemplo, há muitos e muitos anos não tem um concurso público. Então, unindo as duas histórias da terceirização, qual é o panorama a médio e longo prazo que o senhor, agora que já levantou a caixa preta, possa falar para a gente? Bom, primeiro que nós vamos startar aí um concurso público para 300, né, doutor? 496 hoje. Entre 300 e 400, em torno de 400 agentes administrativos. Então, já estou dando uma novidade, ainda bem que eu estou dando furo aqui para ser exclusivo aqui. Então, já fica um spoiler, como costumo dizer. Mas, na verdade, já fica aqui a notícia, né, para os nossos jovens que quiserem ingressar aqui e nos ajudar na Prefeitura Municipal, sendo um valoroso servidor público municipal, né, muito breve espaço de tempo. Já dei esse comando aqui para o Dr. Vedoni, que já está providenciando, né, os editais, enfim. A gente tem que contratar a empresa, vocês sabem disso. E a gente vai fazer esse concurso para suprir parte das nossas necessidades. Volto a dizer, né? A gente trabalha com um orçamento extremamente apertado aqui, a gente está vendo o que cabe dentro do orçamento para a gente ir contratando. Eu sou absolutamente a favor dos concursos públicos, fizemos isso na área de educação, depois a secretária Renata pode falar um pouco disso, mas a nossa ideia é ter pelo menos uma base um pouco mais robusta, né, de servidores públicos, até para dependermos menos também das terceirizadas e das organizações da sociedade civil também. Né? Então, é um dos nossos objetivos. Nós vamos ter processo para contratação
de profissionais na área de saúde, na educação já estamos fazendo isso, principalmente essas áreas prioritárias do governo. Eu vejo como essencial você ter um laço, vamos dizer assim, de servidores públicos para dar uma segurança maior também para a administração e para a população no que se refere à prestação de serviços públicos. Prefeito, o Medrone, referente ao concurso, tem cronograma de concurso para agente administrativo, que a partir do momento que o senhor fala de concurso, o pessoal já quer saber datas, né? Previsão em segundo semestre. Por isso que foi o spoiler. Nós estamos, o prefeito já deu a ordem, nós temos os cargos vagos, temos que criar alguns outros cargos. Neste momento, nós estamos pesquisando as instituições para fazer uma proposta de realização do concurso, dando uma estimativa de cargos. Estamos consultando a VUNESP, a Fundação Carlos Chagas, a CESGRAN Rio. Então, estamos aguardando a vinda dessas propostas para a gente, então, contratar a instituição e botar o edital na praça. A vontade do prefeito é que esse concurso se encerre este ano, homologue esse ano, e a gente comece a chamar no final do ano, no começo do ano que vem, esses candidatos. Este é o cronograma, mas não dá para dizer neste momento quando é que a gente vai startar o concurso, exatamente em que mês. Será um concurso só para agente administrativo? Ou seria esse mesmo concurso para, por exemplo, técnicos de enfermagem, pessoal da área da saúde, ou será um concurso separado? Não, é um concurso único. É uma instituição que vai realizar um concurso, obviamente, que respeitadas as especificidades de cada área, né? Então, as exigências para um cargo técnico de enfermagem será um, para o agente administrativo será outro. Mas a ideia é contratar uma única instituição que possa realizar o concurso com seriedade, brevidade, idoneidade, transparência, enfim, com todos os requisitos exigidos para o ato. Seriam 400 vagas apenas para agente administrativo ou 400 ao todo? Então, isso também nós estamos ainda formatando. Para a agente administrativo é mais ou menos isso que o prefeito falou, de cerca de 400. Mas no concurso também a gente tem o objetivo, né, prefeito, de incluir esses profissionais da área da saúde, né, e de algumas outras áreas aqui da prefeitura que existe uma carência de profissionais. Aproximadamente quantos? Então, é que a gente ainda não... Era um spoiler. É um spoiler, né? O prefeito tem recebido reivindicações dos secretários, tem ponderado isso de acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária, né? Às vezes não consegue atender toda a demanda, mas atende aquilo que é possível, orçamentária, financeiramente suportar. Então é esta análise que nós estamos fazendo ainda. Hoje é 396. Vamos arredondar para você. 400, né? 400 cargos. Não são só de agentes, mas de nível médio e de nível superior. Né? Prefeito, houve um efeito, uma sequela em todo esse processo, foi a ida da secretária de Educação, Renata Azevedo, à delegacia de polícia. Ela registrou o caso, eu queria esclarecer com ela, até a gente esteve lá acompanhando a ida da secretária, sobre qual foi a queixa que a senhora fez, a delegada recebeu, quais os crimes que a senhora a pessoa teria cometido contra a senhora, que a senhora registrou, qual foi o teor do boletim de ocorrência? Injúria. No momento em que nós estávamos atendendo os trabalhadores, esclarecendo as dúvidas, nós não tínhamos outra forma de tentar resolver o mais rápido possível se não usássemos o celular. Eu estava aqui e a nossa rede toda estava em trabalho, aproveitando, como o prefeito disse, né, alguns diretores encaminharam os recados e o que nós fizemos? O nosso prédio da RSME se deslocou quase que 100% para as escolas. Então, nós passamos o final de semana planejando quais eram as escolas que iriam ficar desfalcadas para a gente mandar o pessoal para lá. Então, todas as nossas gerências, formação, AEE, todos se deslocaram para as escolas. E nós estávamos no olho do furacão naquele momento, da segunda-feira de manhã. Então, nós estávamos ali esclarecendo essas dúvidas, como o prefeito disse. Quando nós solicitamos à empresa as contas, eles disseram o seguinte: a partir do momento que a gente deu autorizações para vocês pagarem, essa responsabilidade não é mais nossa. Então, o que nós fizemos? Pedimos autorização para o prefeito, ligamos aqui para o nosso procurador,
se nós poderíamos, naquele momento, correr atrás dessas contas, porque nós estávamos verdadeiramente preocupados com a falta de pagamento que nós já tínhamos previsto que ia acontecer. Então, nesse momento em que nós estávamos remanejando todo o pessoal, respondendo algumas questões, verificando todo o processo das perguntas dos trabalhadores ali, o vereador ele se incomodou com a minha postura de olho nele, olho no celular, mais olho no celular em alguns momentos do que nele. Ele se incomodou com isso e eu voltei a ele e falei, vereador, eu estou ouvindo, eu estou tentando resolver todos os problemas. E ao olhar, ele disse que eu tive um olhar de deboche para ele. Né? E, como todos estão percebendo, eu tenho uma paralisia facial que me incomoda, né? E aquilo me incomodou muito. Me senti ofendida porque eu não tive uma expressão ali. Realmente eu não tenho essa expressão. Tanto que em muitos momentos eu fico segurando um pouco mais o meu lado esquerdo, tento, para que não fique evidente até mesmo um olhar de deboche. Porque em alguns momentos em que eu estou aqui, que eu sou fotografada, e por que teu rosto estava assim? Aí eu falo, é uma paralisia. Então eu me senti muito ofendida, porque eu não desrespeitei ninguém ali. Como eu disse para ele, eu estou à disposição. E aí ele foi um pouco mais ofensivo, ameaçando me importunar, né, em relação às questões da secretaria. Essa é a minha obrigação, mas nas questões pessoais eu me senti invadida. E naquele momento, né, eu resolvi registrar essa queixa. Eu recebi agora uma pergunta referente à WWS, que os empregados, eles não, até o momento, não receberam nem o vale alimentação e nem o vale refeição, mas espero que a prefeitura já repassou esse valor para o WWS. Vocês têm conhecimento que acho que o pessoal do sindicato dos empregados em turismo passaram uma mensagem que agora estava acompanhando a live. Eles estão recebendo muitas ligações de trabalhadores da WWS que ainda não receberam nem a cesta básica, nem o vale refeição. Nós não temos essa informação, né? Você mesmo afirmou que a prefeitura fez o pagamento. A empresa deveria repassar para os empregados. Nós vamos exigir o comprovante desse pagamento agora, na próxima nota. Se a empresa não apresentar, nós não vamos efetuar o pagamento. Tá? A empresa tem que nos comprovar documentalmente que efetuou o pagamento daquilo que está previsto na convenção coletiva, no dissídio coletivo ou no acordo coletivo. Por exemplo, os trabalhadores estão preocupados porque não receberam. Existe alguma atitude que a prefeitura pode tomar ainda hoje para resolver? Na gestão e na fiscalização dos contratos, diante de alguma intercorrência como essa que o senhor está colocando, nós notificamos a empresa para que ela apresente a comprovação desse pagamento. Então, certamente, eu não sei qual secretaria é a gestora, mas acho que é mais de uma secretaria. Segundo informações aqui, educação, ou patente e serviços gerais. Mas tem uma gestão. Diante desta posição, nós vamos notificar a empresa para que ela apresente a comprovação do pagamento. Prefeito, a última, então. O senhor acredita que a CPI foi aberta ali para investigar única e exclusivamente os contratos da gestão passada, uma vez que o senhor nem fez aditivo de prorrogação neles, é isso? Não haverá por parte do governo... Não, o que eu afianço, Vinícius, é que os contratos foram celebrados durante a nossa gestão estão sob absoluta regularidade. Então, a gente está absolutamente tranquilo. Né? A gente sabe que o objetivo, de bastidores, pelo menos que me passaram, é que o que tem levado a inconsistências como a gente vive hoje, com essa empresa específica, é por conta de algo que já se arrasta da administração anterior, portanto. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Forte abraço a todos. Obrigado. Pessoal, a gente volta em qualquer momento com mais informações, porque você sabe, jornalismo aqui tem lado. Um abraço e até a próxima, pessoal. Essa foi a entrevista coletiva com o prefeito Coronel Fábio Cândido aqui no gabinete.